Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Como passaram de Páscoa? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre frações, tá? Lembram-se que na última aula vocês viram lá sobre aqueles exemplos da pizza? Que uma pizza inteira, dividida em 6 pedaços, cada pedaço dela representa um sexto? Se recordam? Que uma fração tem o denominador, que é o número de partes que a fração foi dividida, e o numerador, que é o número de partes que eu utilizei dela. Estão lembrados? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre frações mistas, também conhecemos como números mistos. Isso não é novidade para vocês já viram sobre isso ano passado lá no 4º ano. Estão lembrados? Agora, o que vocês vão fazer? Prestem muita atenção na continuidade do vídeo, tá bom? Nele vai estar tudo detalhado e explicado. Depois, quando vocês forem fazer os exercícios, se vocês tiverem dúvidas, vai ter como vocês se recordarem sobre isso lá na apresentação que eu vou deixar disponível para vocês, tá bom? Então, presta atenção, hein? Hoje nós vamos completar um pouquinho mais sobre as aulas de frações. Nós vamos falar sobre frações maiores que um inteiro. Só para lembrar, tá? Uma fração é uma forma de representar uma quantidade. Uma quantidade de quê? De um número inteiro. Vocês já ouviram falar sobre um termo chamado polegada? Não? A polegada, ela não vem do dedo polegar, hein? Polegada é uma forma de medida, assim como o centímetro. Ela é utilizada para medir os comprimentos. Polegada é muito utilizada em países como os Estados Unidos. Eu vou mostrar para vocês uma régua que está medindo polegadas, certo? Então, nós temos aqui essa régua que tem 10 polegadas. 10 polegadas são diferentes de 10 centímetros. Então, se vocês observarem, cada uma polegada foi dividida em 4 pedacinhos. Então, eu tenho aqui meia polegada. Aqui, 1/4 de polegadas. Por que 1/4? Porque ela foi dividida em 4 pedaços. Um pedaço, 2, 3, 4 pedaços iguais. 1/4 de polegada, 2/4 de polegada, 3/4 de polegada, 4/4 que representa uma polegada. Professora, mas se aqui são 2/4, por que está marcando meia polegada? Porque aqui nós estamos contando 2 divisões. 1, 2. Observem agora as medidas do prego e do parafuso. Só para deixar claro, essa régua ela não está na medida correta, tá? É um exemplo, não é proporcional a uma polegada. Eu tenho aqui um prego e esse prego mede menos que uma polegada. Vocês podem verificar que uma polegada está aqui. Ele mede 3/4 da polegada. 1, 2, 3, de 4 pedacinhos. Nós dizemos que 3/4 é uma fração menor que um inteiro. Vocês se recordam lá no 4º ano? Quando o numerador é menor que o denominador, nós temos uma fração própria. Ela é menor que um inteiro. Agora aqui eu tenho um parafuso. Um parafuso mede 5/4 de uma polegada, que é maior do que uma polegada inteira. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. 5/4 da polegada. Então, 5/4 é maior que uma fração inteira. Posso transformar essa fração 5/4 em um número misto, onde ela vai ser representada por um número natural mais uma fração. Aqui eu vou ler 1 inteiro
e 1/4, ou seja, 1 polegada inteira mais um pedacinho dos 4 que a polegada foi dividida. Números são chamados de números mistos. Por que números mistos? Porque assim como eu disse para vocês anteriormente, um número misto, ele tem uma parte do número que é inteira, representada por um número natural, e a outra parte é representada por uma fração. Agora, vamos ver alguns outros exemplos sobre os números mistos. Primeiro, vamos observar os desenhos a seguir. Então, eu tenho aqui duas frações. 2 inteiros que foram divididos em duas partes. Um inteiro totalmente azul e o outro inteiro eu tenho metade dele apenas pintado. Agora, vamos ver como eu vou representar o todo desta fração. 3 meios. Eu usei 3 de inteiros divididos em 2. 1, 2, 3. Como número misto, eu posso representar essa fração da seguinte forma: 1 inteiro e 1 meio. 1 inteiro e 1 meio. Vamos ver outro exemplo. Eu tenho aqui 3 barras de chocolate. Lembra que eu falei que nós usaríamos as barras de chocolate? Isso lembra Páscoa, né? Cada barrinha de chocolate tem 24 tabletinhos. Ontem eu comi 67 24avos das barras de chocolate que eu ganhei. 67 24avos, por quê? Porque eu comi 24 tabletinhos desse, 24 tabletinhos desse e mais 19 tabletinhos desse. Somando todos, eu tenho 67. De onde vem o 24, professora? Denominador é aquilo que representa em quantas partes eu dividi. Em quantas partes eu dividi cada barra de chocolate? Em 24. Eu tenho aqui, então, 2 barras inteiras que eu comi, que representa 2 inteiros. E eu tenho 19 partes das 24 que eram o todo. Então, eu tenho 19 24avos. Eu consumi do chocolate que eu já ganhei 2 inteiros, 19 24avos. E aí, vocês se recordaram? Viram que isso não é nada novidade, né? Tudo isso vocês viram ano passado lá no 4º ano. Agora, eu disponibilizei para vocês lá na nossa plataforma um outro vídeo complementar. Mas esse não fui eu que fiz, tá? Mas presta atenção nas dicas que ele vai dar. São algumas coisas que nós vimos ano passado. Lembram das transformações? Fração imprópria, que é aquela fração que o numerador é maior que o denominador, sendo transformada em um número misto, tá bom? Então, presta bem atenção em todas as dicas que ele vai dar, tá? Depois disso, vocês podem ir lá responder todos os exercícios que estão na nossa plataforma. Fiquem atentos, porque nós temos lá 2 tipos de arquivos, tá bom? São de formas diferentes que são enviados, tá? Então, até daqui a pouco. Lembre-se que nós temos 2 encontros marcados, tá bom? Tchau, tchau!